Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Panenka. O meu nome é João Blanco, estou na companhia dos habituais Rodrigo Canhoto e João Gil. E hoje vamos aqui falar sobre a conquista de Portugal na Liga das Nações, onde vencemos a Alemanha, vencemos a Espanha. Vamos exatamente focar-nos um bocadinho mais no jogo da conquista. Portanto, Rodrigo Canhoto, posso começar por ti. Portugal não começou bem, teve ótimos momentos na segunda parte onde consegue empatar o jogo. A primeira parte do prolongamento é toda portuguesa e uma segunda parte onde sofremos um bocadinho em penaltis. Valeu Diogo Costa e valeu uma precisão absurda nos batedores de Portugal. Achas que a vitória foi justa e quais é que são os principais destaques? Desde já olá a todos. Eu acho que os primeiros 5 minutos são de Portugal. A entrada de Portugal no jogo é boa. Depois é que foi adormecendo, também tendo em conta a seleção espanhola, que para mim é a melhor seleção do mundo. Vários erros a apontar a Roberto Martínez, porque isto não é só um mar de rosas. Em primeiro lugar, João Neves à direita. Não bastaram os 58 minutos que ele fez frente à Alemanha como lateral direito para mostrar que não funcionava. Mas contra a Alemanha foi uma boa solução. Quer ver? Mais ou menos. Só que a Alemanha não tinha um extremo como Nico Williams. Sim, e nós começamos a crescer a partir do momento em que temos um lateral de raiz e depois o Francisco Conceição também agitou muito. Não percebi porque é que o Bernardo na primeira parte foi o nosso primeiro construtor de jogo, porque é que não era essa função para o Vitinha. Acho que o Bernardo é bom numa zona mais adiantada do terreno. Depois, tendo em conta que tens Ronaldo na equipa, eu não percebo porque é que nós estávamos a pressionar em 4-4-2 na primeira parte e a condicionar a saída não era necessário condicionar o Lenormand, era muito mais o Huizen, não sei como é que ele se chama, o gigantoide da Espanha, ele que vai para o Real, Dienhausen, eu acho que é Huizen. Eu ainda ontem ouvi o nome dele. Não consegui decorar também, mas é Huizen. O Din, sim, podes dizer o Din. E muitas vezes o Zubimendi aparecia sozinho, depois a Espanha também criava uma superioridade, uma espécie de losango ao baixar o Oyarzabal, que teria sempre o Gonçalo Inácio. O Gonçalo Inácio teve muitas dificuldades nesse momento do jogo. Não percebi porque é que o Ronaldo baixava tanto também. Foram N vezes que ele perdeu a bola quando tentava fazer esse tipo de movimento. Não é para ele, não é dele, deixem-nos estar lá à frente que está muito bem. Depois, lá está, a marcação ao homem do Inácio sobre o Oyarzabal, acho também que não funcionou. Tinha-se de arranjar outra solução que foi combatada na segunda parte com a entrada de Ruben Neves, que o Inácio continuava, ou então depois o Renato Veiga continuava a acompanhar, mas o médio, assumidamente agora um 6, fazia essa dobra e compensava. O Chico e a dinâmica João Neves e Francisco Conceição acho que não resulta, porque o Francisco é alguém que quer partir da ala para o meio, como foi o golo contra a Alemanha, e o João Neves procurava sempre o meio, e portanto teres um canhoto como o Francisco Conceição no corredor direito que quer procurar o meio, ele via-se muitas vezes obrigado a estar desconfortável, várias vezes a jogar de costas para a baliza, que não é o seu forte, e portanto acho que também condicionou assim. Acho que depois a defesa tem algumas culpas nos golos da Espanha. João Neves corta a bola, mas o Diogo Costa também está a fazer a mancha, não vai propriamente à procura de recolher a bola. Foi uma confusão e por isso os pormenores também decidem os jogos e felizmente que aí não correu mal. Depois alterações, acho que não fazia sentido o João Neves sair. Tinha de sair da lateral direita, isso era óbvio, porque o Nico Williams estava a dar imensas dores de cabeça. O Francisco Conceição também foi demorando algum tempo a acompanhar o Cucurella e muitas vezes havia situações 2-1 contra o João Neves. E acho que quem é que entrou para o lugar do Chico foi Ruben o Neves. E depois foi o Nelson Semedo, exato. Sim, ou seja, acho que poderia ser preciso um extremo mais explosivo, como tínhamos o Leão no banco, mas já vou falar do Rafael Leão. O Francisco Tricão acho que ajuda muito. Eu teria colocado Francisco Tricão porque é um extremo que ajuda imenso a defender e depois é o extremo com melhor capacidade de definição no último terço, a meu ver, que tínhamos disponível, e era isso que muitas vezes estava a faltar. Nós saíamos,
mas depois chegámos lá à frente e o Pedro Neto cruzava para ninguém. Se alguém conseguisse segurar mais a bola. Exatamente. Mas eu depois já entro mais a fundo na segunda parte, não sei se querem ir parte a parte, que senão fico aqui a falar durante meia hora. Gil, se quiseres abordar aí o plano inicial de Portugal. Certo. Portanto, na realidade, o plano inicial da Espanha e do que se passou nos primeiros minutos não me surpreendeu, que foi uma Espanha com muito mais bola, tirando os 5 minutos iniciais, que isso sim surpreendeu, mas foi uma Espanha com muito mais bola, a conseguir controlar o jogo, também com aquele meio campo mega rendilhado, não é? Com Zubimendi, o Fábio Ruiz e o Pedri, que é um dos melhores meios campos do mundo, se calhar a par do português. E também muitas vezes com o Oyarzabal a vir combinar atrás, como tu próprio disseste, com os extremos muito projetados, especialmente o Williams a dar muitas dores de cabeça ao João Neves. Mas eu gostaria também aqui de trazer, apesar de tudo, a Espanha não cria assim grandes oportunidades na primeira parte. Tem o golo e não me lembro quase mais nada. Do Pedri, que não marca por muito pouco. Não, da entrada da área. A Espanha ainda assim tem ali uns 15, 20 minutos onde não podia ter acabado com o jogo. Sim, mas tirando esse do Pedri e o do Williams, mesmo assim, não é um lance de. Quer dizer, é lance de perigo, mas é um remate pronto, meio fora da área, não é? Ou seja, não é uma oportunidade claríssima, digamos assim. Mas Portugal até estava a conseguir aguentar um pouco essa posse de bola de Espanha. E vou trazer para aqui 2 exibições individuais que me preocuparam, não é preocuparam, mas deixaram um pouco desconfortável da ideia de Roberto Martínez. Uma delas tu já falaste, aliás, falaste das duas. João Neves à direita, tu disseste que tinha 58 minutos contra a Alemanha, eu acrescento 58 minutos mais não sei quantos do ano passado contra a Real Sociedade pelo Benfica, portanto eu faria uma junção. Curiosamente com Oyarzabal e Zubimendi com fatores comuns. Exato. E o Miquel Merino ainda entrou. Pois, portanto tudo Real Sociedade e ex-Real Sociedade, numa das piores exibições do Benfica do ano passado. Portanto, João Neves já se percebeu, eu tinha percebido nessa exibição, se calhar vocês, por exemplo tu que não acompanhas o Benfica, percebeu na exibição contra a Alemanha, e acho que toda a gente, mesmo os que não percebem nada de futebol, perceberam que ele não é para jogar a lateral direito depois do jogo com a Espanha. O João Neves é um jogador fantástico, campeão do mundo, da Champions, pronto, para que fique claro. Já dizer que o PSG vai ganhar o Mundial de Clubes. Não estou a dizer isso, espero bem que não. Mas o João Neves é um jogador soberbo, num meio campo com Vitinha, curiosamente também pertencente à nossa seleção, e não consigo perceber porque é que o nosso treinador Roberto Martínez não coloca João Neves na sua posição, sendo que tem Nelson Semedo no banco e Dalot, que mesmo Dalot não estando se calhar na melhor fase, acho que é muito melhor ter o João Neves no seu sítio, no lateral direito de raiz. Portanto acho que teria ajudado muito mais a seleção. Outra exibição individual que eu queria aqui destacar era Gonçalo Inácio, que um pouco por sua culpa e também por culpa do treinador, especialmente por culpa do treinador, não faz um jogo bastante aquém, porque se formos a ver bem, tu que és do Sporting, não sei se concordas comigo, vês todos os jogos praticamente, que o Gonçalo Inácio não é um jogador muito de ir atrás de avançados mais móveis. Não todo, ou seja, o Gonçalo Inácio, e acho que vai jogar por aí, ficou ali com a tarefa de fazer um man marking ao Oyarzabal, sendo que sabia que o Oyarzabal ia estar em todo lado menos no meio, acho que não é de toda a função para ele. Pois, ainda por cima, para mais, tendo em conta que o Gonçalo Inácio está habituado a uma linha 3, onde se ele sair um bocadinho, há compensação do outro central. Ali é totalmente diferente. Ou seja, o Portugal apresentou muitos espaços até uma linha 3 a defender. Chegou a acontecer. Sim, só que era sempre o Vitinha próprio Ruben Neves também. O Bruno Fernandes. Chegou a acontecer muitos espaços, mas evidentemente que não compensou não compensa. Se calhar se fosse um Palhinha era diferente. Ele contra a Alemanha entrou só para fazer isso. Pois. Portanto, eu acho que a escolha de central à partida foi errada, e para mim tanto António Silva como o Renato Veiga teriam sido se calhar melhores soluções para este. Uma ótima entrada em jogo. Pois tem. Eu ia. Já está aqui, houve aqui uma distopia entre Inácio e Renato Veiga. Porquê é que se começou com Gonçalo Inácio? Porque Gonçalo Inácio dá ali um critério no passe muito importante. Sim. E nós quisemos, e Portugal teve essa coragem, quis sempre ir a jogar contra a Espanha, muito raramente. O que podia acontecer era Portugal atraía os avançados espanhóis e só depois é que o Diogo Costa batia, isso aconteceu muitas vezes, mas nunca houve o Diogo Costa num pontapé de baliza que bater diretamente. Evidentemente com o Renato Veiga, isso nunca mais aconteceu,
aqueles passos interiores, o que o Renato Veiga fazia era vai a um lado e vai ao outro, pronto, algo mais simples. Com o Inácio testou alguns passos interiores, uns correram bem, outros não. Outros correram mal Mas também. pronto, evidentemente Gonçalo Dácio faz uma má exibição, também devido a essa questão do papel, mas acho que mais nenhum central podia dar aquilo que o Roberto Martínez tinha pensado para aquela função. Ofensiva. Mas eu acho que toda a gente consigo- concordaria com o Inácio no 11. Acho que Sim, depois a sim, função sim, que lhe foi sim, atribuída sim, foi sim, feita. Aqui, lá está. Aqui era bacana jogar com 12. Porquê? Porque a sair a jogar era porra até o Inácio. Para fazer man marking ao Erzabal e dar umas frutas, o António Silva era demais. Faz como se faz aí noutros desportos, que é sai um bocadinho entre o outro. Pronto, No basquete e no- fazer Mas aí o- umas Acho no volantes. basquete. Eu acho que algo que também condicionou muito a exibição do Inácio foi ver o cartão amarelo logo aos 14 minutos. É uma entrada completamente imprudente dele sobre o desnecessária Oyarzabal. até. É muito desnecessária, mas acho que o amarelo também é puxadinho. Também é- Tendo em também conta é- O aquela- Corella fez puxadinho. tudo e mais alguma coisa ao jogo Exatamente. todo. Também é Eu quero puxadinho, falar também é da puxadinho. arbitragem, mas falo no final. Tenho certeza que o Gil também tem os seus. Por acaso não Dois cêntimos. fiquei muito incomodado com a arbitragem. Foi só mesmo essa Era a questão. seleção, não era Foi só o mesmo Benfica. essa questão do cartão amarelo que me pareceu Mas desnecessário acho e do que Cucurella. isto já vimos várias vezes em jogos grandes do Inácio, em que se ele leva um amarelo, ele fica, e desculpem a expressão, todo borrado. Ele fica mesmo muito nervoso. Isso é um trauma daquele jogo na Luz em que ele é expulso para aí aos 54 minutos. Mas o mal. Inácio fica mesmo muito condicionado, até mentalmente, por um cartão amarelo. Não é verdade. Gil, queres acrescentar alguma coisa? Quer já agora vou fazer mais umas quer dizer, posso deixar o resto das exibições individuais mais para o fim. Mas Porque, é que há aqui muitos temas. Há aqui muitos pois, temas mesmo. então deixa-me pegar só na Dá. questão Ronaldo, que tu também pegaste por causa disso. O Ronaldo, vamos ser sinceros, tirando o gol, que é muito importante, e é um gol importantíssimo, e é ponta de lança, e é o Ronaldo que está lá para isso. A exibição dele é fraca também, não podemos esconder as coisas. Ele tenta muitas vezes vir atrás, não consegue. Ou sofria uma carga nas costas e mandava-se para o chão, Perde a bola provavelmente para o não segundo gol assinalava a de Portugal, falta. não é? Também Não, porque o Bernardo- Não, isso é o Bernardo. Não, isso é o Bernardo. Quer dizer, ele faz o passe. Não, mas O Ronaldo manda isso, uma ou seja, trivela, A bola é uma não- trivela. não chega a tocar do Bernardo, também porque o Bernardo se atira para a piscina. Mas Sim, quem faz sim. o passe é o Ronaldo. Pronto, nem me lembrava disso. Mas o que ele deu ao jogo, depois ofensivamente, também não é que tenha estado muito dentro. Vinha muitas vezes cá atrás, mesmo para recolher a bola. Não é o que ele, normal dele. Depois a pressão era pouco consequente, era muito aos repentes. Ia lá, corria um bocado, não vinha ninguém. Portanto, estava-se a desgastar. Isso é o que eu mais desculpo do Isso Ronaldo. discordo. Isso discordo. Aliás, houve várias Teve vezes, momentos que houve foram várias bons, vezes mas eu onde acho que a até maioria veio muito não. atrás, ele tira duas bolas ao Yamal praticamente à entrada da área Mas portuguesa. isso na primeira parte, segunda parte esquece. Ou seja, mas não sim. dá. Então se ele próprio estava a jogar lesionado. Claro que Lesionado? Sim, Sim. ele disse isso. Ele Mas disse, isso, o- ele disse já no aquecimento tinha sentido um desconforto. Mas disse e passo a citar, Então, se for preciso, eu parto uma perna pela seleção. Após uma paragem técnica, Rodrigo, sobre o Ronaldo. Ou seja, eu não culpo o Ronaldo e faz sentido ter o Ronaldo no 11, mas agora, Roberto Martínez não lhe pode dar a questão da pressão. A pressão não pode ser para o Ronaldo, ponto. Vais rebentar completamente o jogador. Podes fazer aquilo que o Barça fazia, se queres pressionar com dois na frente, que o Barça faz com o Lewandowski. Pressiona com o Yamal e o Rafinha e o Lewandowski está mais atrás, à espera. está no 6 quase. Sim, não é? eu preferia que o Ronaldo tivesse mais com o Zubimeni, impedisse que a bola entrasse no Zubimeni do que andar a correr atrás da bola para se desgastar. Mas pronto, acho que o jogo poderia ter-se complicado mais, porque acho que o De La Fuente comete um erro gravíssimo que foi tirar o Pedri. A partir do momento em que o Pedri sai, a Espanha decresce de forma Sim, isto brutal. também não. O Isco não acrescentou não grande acrescentou. coisa. Fez aquele remate e foi Sim, pouco mais. e pouco mais. Mas também lhe falta um bocadinho de ritmo competitivo mesmo ao mais alto nível, comparado com o resto do meio campo que lá estava. Acho que Miquel Merino, eu gosto muito de Miquel Merino, mas acho que as funções que lhe foram atribuídas foram erradas. Ele é um médio muito mais de chegada à área, pronto para rematar, tanto que ele fez... No Arsenal vê no não tem Exatamente, avançado, exatamente. E portanto, acho que Exato. depois as funções que lhe foram atribuídas não foram as mais corretas. E acho que foi isso que também salvou um bocadinho por Portugal, porque podia ter corrido muito mal, porque o Ronaldo a partir dos 60 minutos já não conseguia pressionar, normal, da idade. E Gonçalo Ramos acho que deveria ter entrado mais cedo, porque de facto o Gonçalo Ramos, e é raríssimo ver um avançado fazer isto, corre vários jogos 14 km por jogo, que é uma coisa absurda. Exato. Sim, na pressão ajuda bastante. Sim, e voltando àquilo que eu estava a falar do Ronaldo, pá, a partir ali na segunda parte toda, eu já olhava para o Ronaldo e já pensava, pá, isto tem de ser a próxima substituição, porque ele já não está ali a fazer nada, não segura a Por bola. acaso não era todo o meu pedido. O meu pedido de substituição era um gajo que só sai no prolongamento, mas tudo bem.
Pedro Neto. Pedro Neto, pois. Também achei estranho ter tirado até primeiro o Chico do que o Pedro Neto. Mas eu já estou no Pedro Neto, acaba lá o Certo. tema Ronaldo. O tema Ronaldo, pronto, é isso, pá, já não segurava a bola, já não vinha atrás de tabular, já não estava à frente, não recebia cruzamentos também porque a equipa não fornecia, e depois a pressão é o que era, que já não é boa de origem, quanto mais numa segunda parte. Portanto, já pedi ao Ronaldo a substituição, ainda por cima por um jogador que está em boa forma, não é? Depois de uma época que fez no PSG, apesar de acidentada, com excelentes números, acho que era o António Tadeia, estava a falar disso até, a dar esse comentário. Não me lembro dos números, mas eram 18 golos e 23 assistências, ou ao contrário, já não sei. Sim, sendo que teve 3 meses completamente parado com uma doença. Sim, mas não foram 23 Pois. assistências. Não, foi qualquer coisa assim do género. Não pode Não, ter era sido. pá, Foi 18 gols 18 e foi gols muito e- menos assistências. Sim, Pois, não me recordo. sim mas faz bem, uma ótima mas época foram bons números. para alguém com estatuto de suplente, não é? Uhum. Fala lá do que... Não, é pá, aqui os meus 2 cêntimos sobre alguns temas. Foram também. 18 gols e 6 assistências. Ok. 6, pronto. João Neves, acho que foi uma má escolha para a lateral direita. Neste jogo, acho que contra a Alemanha resultou muito bem. Acho que resultou mesmo muito bem, porque a dinâmica de Portugal em posse era muitas vezes os 2 centrais atrás com um médio entre eles, ia variando ora Bernardo, ora Vitinha. João Neves por dentro, Nuno Mendes por dentro e os extremos a dar a largura. E isto aconteceu muitas vezes contra a Espanha quando nós tínhamos bola. O problema é que Sané não é Nick Williams, ou pelo menos Sané nesta fase da carreira não é Nick Williams, e João Neves conseguiu dar perfeitamente conta do recado contra a Alemanha, uma Alemanha também muito condicionada por lesões, é preciso dizê-lo, mas não conseguiu dar conta do recado contra Nick Williams, ou seja, a Espanha tinha de um lado o potencial bolador e só atacava pelo outro, por algum motivo há de ser, também devido a Nuno Mendes, também já lá chegamos. Portanto, nesse aspecto só se corrigiu isso ao intervalo com a entrada de Nelson Semedo e não me surpreendeu a saída de João Neves e também vou ter de dar um bocadinho a mão à palmatória porque o Ruben Neves entra bastante bem no jogo e até bate o penalti decisivo, portanto não foi um bom dia para os haters dele, inclusive eu. Mas é tal questão, Inácio e António, já falámos um bocadinho sobre isso. Nuno Mendes faz um jogo absolutamente monstruoso em tudo o que é aspecto do jogo. Tem 1 ou 2 imprecisões na primeira parte até com bola ali contra o Yamal, em que ele tenta contorná-lo e não consegue, mas é só. Da resto o Yamal não... Foi a melhor anulado. exibição que já viram um jogador da seleção fazer. Eu só tenho Tema. aqui, se calhar, o mesmo nível Ronaldo contra a Suécia. Para o Ronaldo contra a Mundial- Suécia, há Patrício contra a França, Contra a França, na final. Mas esta aqui... Eu vi ao vivo também Ronaldo contra a Suíça, em que não é só o hat-trick, é também partir um babu ao meio. Não sei se lembram desse lance, que é o Sim, lateral. sim. É o lateral. Não estamos de um babu, que era um lateral suíço De rastas. aqui de rastas, que Não até estava sei, apontado todo. ao Porto. O Ronaldo faz Não isso e o todo, Porto é. desiste dele. Não, foi na mesma semana que isso saiu. Mas sim, há muito boas exibições. Epá, o Pep contra a França agora no último europeu, Sim. aos 40 e tal anos. Aos 40 e tal anos. Ah, Sim, nós também somos exibições. gajos novos, nós também não nos vamos lembrar de exibições do Deco ou do Figo, Sim, ou ou do que do seja. Rui Ou do Rui Costa. Costa. Ou do Rui Costa. O do Que também, Eusébio. agora as exibições da seleção também estavam mal. Ou do Eusébio, exatamente. Sim. Ou do Ai, Chalana. pois, Eusébio contra a Coreia. Ou do Bolas. Chalana. Pois, essa aí também é... Tem do Chalana. Não, mas a do Europeu de Eusébio, 86. pelo Pois que é. contam, o Eusébio contra a Coreia... Foram quantos? 5 golos, acho eu. Acho que foram todos. Pronto, mas sim, bom à parte. Isso é uma excelente pergunta de um defesa ali que está a par com o Pep. Isto é que é uma exibição É brutal. pá, sim, é É difícil comparar, mas sim. É que isto, ou seja, é que Nuno Mendes, normalmente se tu falas dos melhores laterais esquerdos do mundo, normalmente tu vais muito pegar até na parte ofensiva. O Di Marco, o Valdé, sei lá, e exemplos mais Até o antigos. Hernandes, talvez. Teo Hernandes, exemplos mais antigos, o Marcelo, o Jordi Alba, o Roberto Carlos, todos laterais fenomenais a atacar. E não estou a dizer que são maus a defender, mas a cena é que o Nuno Mendes também é brutal a defender. É que o Nuno Mendes tem uma Depois tens o capacidade inverso do física, Maldini. sabe? Defensivamente é um monstro, ofensivamente se calhar não dava tanto. É isso, Eu não Nuno considero Mendes. Maldini bem lateral, É, apesar mas- de o ter feito Sim. durante algum tempo. Concordo. Mas sim, aquele fisicamente é um monstro também. E ele sabe muito bem usar o corpo para Sim, tudo, sim. para proteger a bola, para arrancar. O golo como é que eu vou dizer isto? É 75% de mérito dele. É um bom passo do Pedro Neto também, nesse aspecto de mérito. Mas acho também há muito mérito do Ronaldo. Porque o Ronaldo, em primeiro lugar, o passe entra porque ele está a esticar a defesa mesmo no limite. E depois, há um movimento quando o Nuno Mendes recebe a bola. O Ronaldo, como também sabe, a defesa está toda a pensar no Ronaldo, independentemente de ter 40 anos e de haver outras ameaças, é logo instinto. O Ronaldo faz um movimento para trás, que é exatamente dá ao Nuno Mendes aquele microsegundo
Para E arrancar. faz ali aquele Norman dar aquele passinho para a esquerda quando o Nuno Mendes com licença, tal. E acho que também foi muito importante nesse aspecto. Portanto, acho que o jogo do Ronaldo é um bocadinho mais do que o gol. Não muito mais do que o gol, mas um bocadinho mais do que o gol. Mas lá está, é tudo movimentos na área. É aí que ele tem de estar, Ou não é? perto Certo? dele, E Cara. até tínhamos tido esta conversa Exatamente. durante a semana, que é, evidentemente, quando pegavas no Ronaldo de 28 anos ou no Ronaldo ganhasse as bolas de ouro, Recebia na bola tu no meio campo e ia para a frente. Está bem, pronto, ok. Não estou a falar do Ronaldo com 18 anos, onde ia para cima dos gajos e os gajos ficavam todos marados. Pronto. Estou a dizer, tu nunca irias elogiar do Ronaldo, realmente ataca bem os espaços. Não é a primeira coisa que elogias. Mas agora aos 40, quando ele já não tem atributos físicos de outras alturas, é que tu percebes. O gajo sabe sempre onde tem de estar. Sim, Sabe sim, sempre. sim. Isso é coisa Tu que dizes-me, eu... ok, mas a função de se calhar que lhe dão de vir mais atrás porque há jogo não faz sentido, porque X, Y e Z. Que é B. E passo a explicar, porque eu acho que o Ronaldo não pode acrescentar grande coisa como lançador de ataques, mas pode acrescentar muita coisa como um arrastador de defesas. Exatamente. Então, mas não lhe passem a bola, que era muitas vezes o que faziam com o Yarzabal. Não, e há ali um lance até onde o Ronaldo só apanha o meta do Vitinha, o Ronaldo pede a bola e o Vitinha faz um passo para o outro lado, abre o jogo e pronto. E fez uma decisão certa, não fazia qualquer sentido Sim. passar ao Ronaldo ali, não. Mas depois a minha questão também é, ele tem velocidade para depois também chegar à frente. Por isso é que ele não pode sair da frente. Acho que não foi o tema. Quando Portugal, as poucas vezes que Portugal cruzou decentemente, e não estou a contar as vezes que o Pedro Neto cruzava para a bancada, o Ronaldo estava sempre na área, depois se a coisa acontecia bem ou não. Aliás, olha, nomeadamente o nosso lance do 2-2, Sim. que é ali temos um bocado de sorte ali É no um ressalto, a bola ressalto, até sim. ganha ali um efeito para o ar que não ganharia normalmente, mas que lá está. E a finalização não é assim tão fácil como parece. Eu também acho. Foi não. Sim, ele claro até que não. sabe ganhar o espaço em relação à defesa, não é? Sim, Que iria eu acho cortar que a bola. acho que é o Cucurella está completamente Acho que sim. às aranhas. Eu detesto o Sim. Cucurella, acho que é o jogador que eu mais detesto do futebol. Detesto. A sério? Epá. Não, atenção, ele e o Conceição estavam ali numa disputa muito engraçada. Pois Aquele estavam. quis picar logo com o filho do Serjão. 30 segundos ele manda um pisão do tamanho do mundo ao Chico Conceição. Mas é completamente absurdo. Pode fazer o o que Corella quiser. acabar o jogo sem no Sem- mínimo amarelo. Sim, E no sim. jogo, em Portugal, estava expulso aos 70 minutos. Pois estava. Olha, Sim, aos estava. 30 segundos tinha visto logo amarelo. Pronto. Mais temas. Acho que era um jogo muito mais para Trincão do que para Chico Conceição. Também já tínhamos falado um bocadinho disso. O Trincão não faz todo um bom jogo contra a Alemanha, principalmente com bola. Mas sem bola é muito importante. E quando tens um lateral direito, não é bem um lateral direito, se tu metes um extremo que também está sempre às aranhas, com quem tem de marcar, é muito complicado. Porque o Conceição defensivamente estava a passar bastante mal. Sim. Muito E mal. tinhas de ter alguém que ajudasse a defender e que estivesse mais habituado a esse papel. E agora o Pedro Neto, que só serve para uma coisa, Quer correr para a frente? que é maratona. É o triatleta. Eu teria atleta. Corre, pedala e nada. Corre, pedala e nada. E nada, Exatamente. especialmente nada. Pedro Neto, com bola, acrescentou muito, muito, muito pouco. E eu li logo desde o início. Eu quando vi que o Mingueza ia começar, porque o Pedro Porro também não faz um bom jogo da Espanha contra a França, é verdade. Eu disse logo, isto é um belo jogo para... E eu sabia que o Rafael Leão nem ser titular. Para se o Rafael Leão estiver num dia bacana, num dia Entrar. em que a cabeça dele esteja Claro. focada, é dia para o gajo cozinhar este gajo de uma forma... Completamente. De uma forma que só as estrelas é que vão Pois. deixar escrita. Dito e feito, não é? Portanto, o Rafael E o Leão Rafael é Leão muito até- de dias. E o próprio Tadeia também diz isso. Que Até é engraçado que o Rafael Leão, na primeira ação do jogo, é um passo no Nuno Mendes que ele está parado, E tenta falha a correr e recepção. falha a recepção. E eu pensei, pronto, está Eu não, apresentado. eu não está gostei, apresentado. eu não A gostei partir da daí- entrada do Rafael Leão. Não Não, eu gostei. gostei muito então, Rafael. Não, Eu acho não que ele gostei, eu sei. agitou muito. Havia Ele- a associação acho que que ele ele estava a agitou correr muito Ele bem. agitou-me. Mas agitou bem, não é só postura agitar. inconsequente. Não, Eu porque imagina, gostei. ele chegava lá à frente, pá, saía dali Mas alguma muitas coisa, um vezes sabes que isso cruzamento, também alguma pode coisa. chegar. Se calhar, pronto, se calhar não era ele que ia fazer o golo ou fazer a assistência ou etc. Pá, ele tem um lance em que passa por 3, está a dentar e não chuta. Pronto, tudo bem. Bolas. Mas cria ali um ponto de dúvida. Se cria dúvida, se calhar o médio daquele lado já tem de chegar mais perto e o central também, se calhar já passa o lado contrário. Eu também Estás a acho que o perceber? Rafael Leão tinha de entrar. Eu achei que Não, eu acho que por acaso a entrada ele correu podia, muito ele bem. podia ser tão mais. Lá está, ele Pois se calhar podia. tem atributos físicos melhores que o Nuno Mendes. Porque é mais alto, parece-me ser mais forte. A explosão é ela por ela e é muito difícil alguém de Não, 1,90m ele ganha, ter ele aquela ganha um amarelo explosão. ao porro muito bem sacado, em que ele espera Sim, o timing sim, sim, certo sim. para meter Sim. a bola para a frente. Epá, e portanto faz mesmo muita confusão o Rafael Leão ter tão poucas participações para gol na seleção com os atributos que tem. Mas, enfim, Pois, deixa só dizer que falaste em explosão e o Nuno Mendes tem uma explosão É pá, inacreditável. inacreditável no é segundo gol. inacreditável. No segundo E há um gol. lance ainda no prolongamento que podia. Pá, em Portugal era penalti aquilo, mas tudo bem. Ah, Que
Se fosse para o Benfica era penalti. Epá, Não venhas dizer isso. Em que lá está uma combinação entre os dois, que o Nuno Mendes invade a área, tipo locomotiva, vai tudo à frente. Sim. Pronto, E depois mas se há- mandar para o chão. Mas há ali um. Epá, eu acho Aquilo que não há ele falta. Eu acho que ele Não é também deixava a nada. bola. Aquilo é uma rajada de Eu vento. também acho que não há falta. Literalmente. Agora, Agora, é que há árbitros que marcavam aquilo. agora aquele Baiana também é nojento. Sim, agora, isso sim, eu acho que é vermelho clarinho. Vermelho? Desculpa, Não é Ele vai lá vermelho. Não há empurrar. qualquer tipo de Não, não acho que justificação seja para um vermelho. gajo que não está envolvido no lance. Vem de um Este tipo sítio defende qualquer. o Mateus Reis, mas diz que isto é vermelho. Desculpa lá, calma. Quer dizer, do Desculpa Matheus lá. Reis é sem intenção, mas isto Não, aqui é desculpa lá. Em primeiro vermelho. lugar, em primeiro lugar, quando é que eu disse que o Mateus Fazer Reis... isto é vermelho. Calma, quando é que eu disse que o Mateus Reis não devia ter sido expulso? Não, mas foi Essa sem é a primeira. intenção, coitadinho, que ele fez sem agora, querer, eu posso a pousar questionar a o pé. intencionalidade do lance do Mateus Reis. Não me esquecer, Queremos pô. questionar a intencionalidade de alguém que está na ala, manda um sprint só para Está na empurrar um aula. gajo. Então a Baiana que faz. Está bem, mas tem ou seja, um já tinha choque. passado muita coisa do lance. Não, ele Isso há passa lá- muito tempo não, que, não até tinha o, acabado. que até o Nuno Mendes ir atrás do árbitro todo maluco. Não. O que é que Não. o Baena... Mas tinha O que acabado de aconteceu é que ser. ele se levanta, Ah, começa a desculpa correr lá. para Foi trás. dentro e- O Baena é que dá o contacto, certo? Nuno Mendes atira-se. Afinal, lance pronto, segue, já pá, há o admitiste contacto, tá, mas há um que é contacto. tirar. Pronto. Mas Gil, eu não estou a dizer que é penalti. O que eu estou a dizer é que já Pronto. vi penaltis marcados por Sim, menos. também eu, infelizmente. Pronto. O Trincão foram para aí uns 2 na ou taça 3. de Portugal, o do Gênio, na verdade. Do Trincão foram para aí uns 2 ou 3, que eu me lembro. Pronto. Continuando. E o Di Maria também. Pronto. Vou dar- Então, para não dizer que só digo do o Unai Sport. Simão pega na bola, segue o lance, no momento fica assim meio espantado, quer ir atrás do árbitro. Foram para aí uns 10 segundos no processo. Tempo para o Alex Baena vir da área, mandar um empurrão no Nuno Mendes quando a bola nem está em disputa. Se isto não é vermelho, qual é, que é a definição de vermelho? Não é. Não é uma agressão. Um empurrão não é uma agressão. Epá, mas a partir do momento que a bola não está a O jogar... amarelo está bem, eu aceito que seja amarelo. Não, e claro agora que é Nuno amarelo. Nuno Mendes levar amarelo para mim também é ridículo. Não, foi a Nuno Mendes reação levou dele. por quê? Foi por Foi a protesto? reação, acho eu. É, E pá, foi- então, se foi o Nuno Mendes lá leva também- amarelo por protesto naquele lance, quando... Então, bem, o Bruno Fernandes devia Não, ter visto não uns sei se 4 foi ao por longo do protesto. jogo todo. Acho que houve lá um sururu e depois o árbitro deve ter Sim, visto sim, o Nuno sim. Mendes envolvido e pronto. É que se então se o Nuno Mendes dava amarelo aquele lance, o Bruno Fernandes ia ter levado uns 4 o jogo todo. Que até há um lance onde, aliás, nós Bruno marcamos, um lance fora de jogo, o Bruno Fernandes não reclama e o próprio Tadeia diz: bem, se o Bruno Fernandes não reclama é porque a decisão é mesmo a correta. Já agora elogiar também muito o jogo do Bruno Fernandes. Acho que com bola não acrescentou imensa coisa, mas sem bola também muito entregue ao jogo. Muito. Dobras onde fosse preciso, ir à frente ajudar o Cristiano, ir às alas ajudar os extremos, pá, muito entregue ao jogo. O Bernardo Silva fisicamente já não é aquilo que era noutros tempos, mas acho Vou falar uma coisa que do não Bernardo, faz um por mau acaso. jogo, mas também acho que não faz um bom. Eu acho que ele no meio estava um pouco dissimulado, não estava a fazer grande coisa. Quando ele passa para a direita, foi pouco tempo, foi para aí 15, 20 minutos. Acho que foi o melhor período de Portugal na segunda parte. Sim, Portugal entrou muito bem dos balneários. Sim, portanto foi precisamente essa subida de Bernardo Silva para a direita. Como nós muitas vezes discutimos, será que o Bernardo é para jogar na direita, é para jogar no meio? Eu já defendi que gosto mais de ver a jogar no meio, mas acho que desta vez depende muito do jogo, lá está, porque é preciso também, não é só médios que corram, extremos que corram para a frente, é também preciso às vezes organização. De um lado tínhamos o Pedro Neto que corria, do outro temos o Bernardo que é uma pessoa, um jogador que pensa o jogo, não é? Daí É o diferente. De Trincão, é que Trincão tem esse Sim, perfil, se calhar. evidentemente não colegado, nem o peso na seleção do Bernardo, mas o Trincão tem esse perfil e tem ainda uma capacidade física muito boa. Estás a perceber? Sim. Não discordei de ti do claro, Trincão. claro que sim. Só mais umas notas. Nelson Semedo entra muito bem. Sim. Até tem um lance onde tem muito azar, onde até podia ter marcado a bola, bate-lhe na outra perna. Sim, e é muito interessante ele aparecer naquela zona. Lá está o lateral direito. de Mas não é Portugal, novo. e sempre Nelson vai- Semedo Não, muitas sim, vezes sim, ataca sim. aquela zona. Porque o Roberto Martínez pede ao lateral para vir muito por dentro. Lá está. Acho que nesse caso o Francisco Conceição perde sempre. Mas acho que, por exemplo, o Nelson Semedo ataca muito mais a área de finalização do que o Dalot. O Dalot fica... Pá, Sim, o Dalot sim, só sim. quer uma coisa, que é cruzar e fazer porcaria quando não tem a bola. É isso que o Dalot faz. Mas, entrada do Gonçalo Ramos também entrou bastante bem. Lá está, era preciso mais ajuda a condicionar os centrais de Espanha. Renato Veiga, ótima entrada. Resolveu a tal questão defensiva do Inácio. Lá está, não acrescentando grande coisa com bola. Mas também não era isso que o jogo Ali não estava a era pedir. preciso. É Ali isso, não ou era seja, o preciso. jogo não estava a pedir isso naquele momento. O jogo estava a pedir é tirem a bola daqui, malta da frente há de se arranjar, ou o Nuno Mendes, ou o que O seja. jogo monstruoso do Ruben Dias. O Também jogo muito monstruoso do importante. Ruben Dias. Gostei muito do jogo do Ruben Dias. Até em nível de liderança, não sei se repararam, mas na Sim, roda sim, para os penaltis é o Ruben Dias que está a falar. E ele, Sim. e isso é. Eu Pá, acho o E em Ruben qualquer Dias- lance, o Ruben Dias ia sempre cumprimentar a pessoa envolvida no lance. É tudo. exatamente. O Ruben Exatamente. Dias- Coisas pequenas que contam muito. O Ruben Dias é um pouco Para o mim, capitão sem braçadeira, Exato, na realidade. completamente. O Ruben Dias Mais acho tarde ou mais cedo Sim. irá ser capitão. Pá, sim. Não digo o primeiro, mas a usar a abraçadeira da seleção. Ou seja, porque agora a seguir ao Ronaldo há o Bruno na hierarquia. Foi o Bruno Bruno e que usou. Bernardo. Bruno O Bernardo ainda está à também. frente do Bruno, porque é
por jogos na seleção, é por jogos, pelo que eu tenho Ah, é? percebido. Sim. O Bernardo tem mais jogos que o Bruno. Ok. Depois é Não, mas Ronaldo, o Ruben Bruno, Dias sempre Bernardo. apresentou o estatuto de líder e já Não, usou a completamente. braçadeira Sim. pelo City ou não? Já, Já, várias várias vezes. Ele é um vezes, dos já. capitães do City. É ele e o do Bruno. Pelo Este ano Benfica vai acho que ser só ele. foi uma vez, não foi? Pois O calhar, não Benfica sei. foi algumas vezes ainda. Foi algumas vezes? Na formação Na foi formação sempre foi ele. sempre, pois. Ok. E na equipa ainda usou. Algumas Sim, tens vezes. aqueles vídeos do gajo a discursar para Ele jogos da é... formação. Não, ele é completamente... Ele é o jogador com o maior perfil de líder português. Sim, não tenho a menor dúvida. Neste momento, sim, não neste tenho a momento, menor sim, dúvida. muitas vezes, ou seja, e até vimos a nível emocional, muitas vezes tem de ser a seleção a puxar o Ronaldo e não ao contrário. Exatamente. nesta fase da carreira do nesta Ronaldo. fase. Nesta fase. E vimos No isso Euro, último por europeu. exemplo, yeah. Exatamente. A nível emocional concordo plenamente contigo. É o que até acho que se distancia mais do jogo. Eu acho que isso é muito importante às vezes. O Ruben Dias sente o jogo, mas não, sei lá... É muito raro ver o Ruben Dias a protestar com um árbitro, acho eu. Protestar, Sim. protestar como faz o Bruno Sim, Fernandes, sim, por sim. exemplo, meu. Sim. Sempre vai falar com o árbitro, o que seja, mas não se deixa Sim, O Ruben Dias prefere, se calhar, falar para o interior da seleção e não falar com o exterior. para fora. Sim, Sim, também é acho, mais também fala acho, com o concordo grupo em plenamente. vez de... Concordo plenamente. Volta ao Benfica. Sobre Os meus favoritos sempre do Benfica. isto é em jogo e depois sobre os penaltis, lá está, 5 execuções Queria, muito boas, tirando o Gonçalo Ramos. Antes de falar do... Depois disso foi aí, aquilo que passa no meio das pernas. O bem. Gonçalo Ramos foi a única, mas de resto, ali penaltis O absurdos. do Nuno Mendes. Eu tive um throwback O Nuno Mendes daquele é- PSG Liverpool. Que o Nuno Vitinho. Mendes manda um igualzinho, Ah, o Vitinha sim. faz o mesmo salto. E acho que o Bruno Fernandes mandou o seu penalti normal e o Ruben Neves não estava nada à espera que fosse ele o quinto. Gil, o que é que queres dizer? Não, queria só falar do Vitinha, porque força. acho que ele faz um jogo enorme contra a Alemanha. Acho que neste jogo contra a Espanha ele não teve tão bem, muito por culpa do que o selecionador lhe pedia. Tu falaste até que era o Bernardo, o primeiro armador Fui eu. de jogo. Tu. Ok, falaste que era o Bernardo, o primeiro armador de jogo na primeira parte. E o Vitinha estava muito... Achei que teve pouca bola, até que houve uma altura em que se viu... O Vitinha também tinha marcação ao homem, fica logo mais difícil. Sim, sim. Sim, mas acho que ele poderia ter recuado mais, ser ele o Quem é que próprio fazia, já armador. É o Fabian. Fábio. Ok. Pois, mas eu achei que o Vitinha com menos bola estava um pouco mais desaparecido do jogo, especialmente na primeira parte. Depois acho que melhorou. E já agora falar de um destaque individual da Espanha, que é o Zubimendi, que faz um jogo, Faz um grande jogo. brutal. Sim, sim, Que grande jogo. É um grande jogador, nós já tínhamos visto na Real Sociedade. É um Vai para o Arsenal. jogador. Pá, é que, por exemplo, no primeiro golo, para já muito mérito ao Yarzabal, que dá um toque de calcanhar, e depois é o Zubimendi que aparece como médico, Sim. conduz a bola até a área. Depois, Sim, é um golo. Acho que é o primeiro. é o primeiro golo golo, da o Espanha. primeiro algo É incrível. fenomenal. o segundo para mim ainda é melhor. Então, Quer dizer, segundo- Qual é que é aquela combinação do make-up? É o segundo. É o segundo, é o do Zubimendi. O primeiro Então lá está. Não, o primeiro é o Portugal- Não, o primeiro é o Zubimendi. Zubimendi que avança, depois passa ao Yamal, Depois é Yamal aquela cruza. confusão no cruza andar e depois é ele marca. Sim, confusão. acho que é o segundo gol. É uma jogada coletiva muito boa. É da muito Espanha. boa, Mas desmarcação eu do acho, Oyarzabal. ou seja, Portugal também não a tentou defender, porque para além do Bernardo se atirar para a piscina, também toda a malta do meio campo Ficou a ataque protestar. ficou a protestar em vez de jogar. Sim, sim, O sim. que não pode acontecer também. Claro. Mas sim. Sobre os penaltis, algum tema? Tirando o Diogo Costa é boss. O Diogo Costa usou a tática turbina. Eu tinha dito isto ao Gil, que foi atirar-se sempre ao mesmo lado. E eu percebo, ou seja... Causa porque- confusão. Claro, de Claro, não, repente, isso é bem, verdade. quando é que este tio sai a tirar para o outro lado? Não, isso causa confusão, é E verdade. até o penalti do Morata, mesmo que ele tivesse É muito mal o batido. outro lado, epá, é muito mal batido. É muito mal batido mesmo. E o do Gonçalo Ramos também, é verdade. Também é. Já A bola falamos. passa ali no meio das pernas, bem. Depois de resto, o do Vitinho é muito bem marcado também. Vão todo. O do Bruno também, pronto, isso já estamos Sim, o do habituados. Bruno, ou seja, o do Bruno é bem marcado na medida em que vai agora redes para um lado e bola para o Bola outro, para o se não me outro, engano, sim. certo? Os outros três O Nai Simone vão acerta. tudo malha lateral, ou não? Sim. Portanto, aliás, o Nai Simone até acerta a maior parte dele, só que não dá para O chegar. do Nuno Mendes é absurdo. E o Diogo Costa ainda ia defendendo o penalti do... Não me lembro. Mas ele Antes- toca, antes ele- do- antes do Morata. Ele ainda toca na Sim. bola de alguém. Já não lembro Foi quem. Toca assim. foi o Merino, Marino foi o Primeiro. primeiro. não me lembro. Eu confirmo já. Pronto, mas também não é esse o Sim, tema. mas... O tema é dizer que o Diogo Costa é boss, no fundo. Foi o do Isco. Ok. exatamente. E o porco do Bahia Isco já agora, que também tem uma ótima época. Final perdida da Conference League e Exato. final Final perdida da Liga perdida. das Nações. Ok, queria dar aqui uma nota sobre o Roberto Martínez. Porque todos nós sabíamos que o plano da nossa querida Federação Portuguesa de Futebol era mandar o gajo ir de sopa depois da Liga das Nações. Até não só porque... E lá está... Aqui a Federação teve uma postura que eu não acho nessa correta, que é, nem é só o nunca ter desmentido. Foi postura à Benfica. Não defendeu o treinador. Não, é É isso, falta de não defendeu o comunicação, treinador, nunca desmentiu absolutamente nada. E agora, no final, vem com uma postura de não, mas sempre tivemos a confiança no treinador. E eu disse,
tivéssemos perdido com a Alemanha, era certinho direitinho que o Roberto Martínez já não era selecionador nacional. E mesmo com a Certinho. Espanha, não sei. E agora, pois talvez, ou seja, se não tivéssemos saído lá com o título, sim, também acho. É bem possível ter sido eliminado para a Espanha e ter sido despedido. Mas acho que não é uma postura toda correta. Não é uma postura de apoio ao grupo, mesmo que seja uma decisão possível. Em primeiro lugar, estas informações não podem sair cá para fora desta forma. Exatamente. Porque o Claro. Roberto Martínez, e aqui tenho de elogiar o Roberto Martínez, que apesar de, pronto, podemos aqui discordar da opção X, Y ou Z, é preciso um profissionalismo muito, muito grande para, pá, depois de um mês estarem a sair notícias sobre a continuidade do seu emprego, sobre possíveis sucessores. Ele chega lá, faz o seu trabalho e ganha a competição. Isto é a realidade. Podemos discutir como é que isso aconteceu e se podíamos ter sido mais dominadores em momentos X e Y. Tudo certo, ou se devia ter entrado aquele ou o outro. A realidade é que o Roberto Martínez chegou lá num momento de fogo e aconteceu isto. Fernando Santos nunca esteve sob fogo no Europeu, na Primeira Liga das Nações. Esteve sob fogo muito depois. Depois, sim. E até porque a própria eliminação do Mundial 2018 nunca pôs Fernando Santos em causa. Apenas a partir do Europeu 2020 é que começam a surgir zunzuns. E a questão de Ronaldo e isso tudo. Não, mas aí ainda não era de todo Sim, tempo. no Não era de Europeu todo ainda não tempo. era. Mas Agora, no Mundial aqui a seguir- havia muitos temas até criados até pela comunicação social, mas pronto, também vou chegar até alguns temas, não só a comunicação social nacional, também internacional. E o Roberto Martínez teve um enorme profissionalismo, e nesse aspecto aqui, crítica à Federação e um grande elogio a Roberto Martínez, que acho que, e este é o meu tema, não tem de todo condições para sequer ser equacionado, despedi-lo antes do Mundial. E até o próprio Pedro Proença já confirmou que vai ser ele para o Mundial. Podemos discutir, a Eslovénia no Euro, correu mal, derrota com a Dinamarca. Podemos discutir tudo e mais alguma coisa. A realidade é que Roberto Martínez em jogos competitivos tens 2 derrotas por Portugal. Há 4, contando com 2 amigáveis, que foi contra a Eslováquia fora, e 1 contra a Croácia na preparação para o Europeu. Em jogos competitivos, há este da Dinamarca, onde acabamos por passar a eliminatória mesmo que após prolongamento, e há Geórgia, quando numa altura onde já estávamos apurados na fase de grupos do Europeu. E a realidade é que eu vejo Portugal agora a encarar-se e a bater-se com as melhores seleções do mundo, melhor. É a realidade. Um jogo contra a França, 90 minutos, prolongamento, somos eliminados em penaltis. Acontece. Tivemos essa sorte e também mérito contra a Eslovénia na rodada anterior, não tivemos contra a França. Alemanha, ganhas em 90 minutos. Espanha, a melhor seleção do mundo. E isto é uma frase que até eu tenho lido agora um livro que é o A Intensity, do Pep Linders, que é o adjunto do Jurgen Klopp, e eles diziam muito uma frase lá, que é: nós não precisamos ser a melhor equipa do mundo. Nós precisamos ser uma equipa que consiga ganhar a melhor equipa do mundo. Foi isto que Portugal foi. Portugal não é a melhor seleção do que a Espanha, não está melhor trabalhado do que a Espanha. Venceu a Espanha. Portanto, Portugal, com o Fernando Santos, nós apanhávamos uma seleção decente. Era o final. Era o fim. Não. Ou seja, do percurso do Europeu, ganhamos à Croácia no prolongamento. Croácia, que é uma boa Croácia, era uma excelente Croácia. Ganhas A França, repetias aquela final 99 vezes, não ganhavas absolutamente uma. nenhuma. Já ganhaste um jogo em 90 minutos para o País de Gales. Pronto, exatamente. Pois. E temos o futuro, depois o futuro da seleção foi perder contra o Uruguai e Bélgica, de ser eliminado contra isto. E eu volto a dizer, e este é sempre o argumento que eu dou, eu vi a seleção finalmente a ser eliminada e a jogar bom futebol contra uma seleção decente, que foi a França. Título seguinte, ganhamos. Acho que não há sequer dúvidas sobre quem é que deve continuar. Também gostaria muito de ver a certo dia Mourinho na seleção, possivelmente Jorge Jesus na seleção. Gostava que isso acontecesse. O Mundial 2026 tem de ser Roberto Martínez. E acho que mereceu esse voto de confiança. Queria ouvir a vossa opinião sobre isto. Não tenho de concordar contigo, porque contra factos não há argumentos, não é verdade? Não convém também estarmos aqui a adorar a pílula e a dizer que tudo o que ele faz é o melhor. Não é? Todo, certo, tem claro. decisões muito questionáveis. João Neves, a lateral direito, para mim é uma das principais. Depois a questão de o Ruben Neves calou-te um bocado a ti. Eu também não sou o maior apreciador do Ruben Neves. Atenção, mas o eu Ruben acho Neves, que no dia em que voltar para a Europa, eu sou o primeiro gajo a querer que ele seja convocado. Agora, lá na Liga dos Camelos não obriga. Pronto, eu acho que teria feito muito mais sentido a alteração de Nelson Semedo pelo Francisco Conceição e puxar o João Neves de volta para o meio campo e subir o Bernardo, como ele fez. Ou seja, isso para mim fazia muito mais sentido. Portanto, Eu acho que ele ficou com um bocadinho de medo após a exibição de João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes na Dinamarca. A verdade é que não correu bem. Pois, não correu bem. E se calhar ele lá de voltar a testar essa solução, mas não ia fazê-lo numa final, acho eu. É só esse o meu ponto. Pois, eu acho que meter o João Neves a lateral direito é pior ainda, mas pronto. Portanto, ele tem decisões questionáveis, no mínimo, vamos dizer assim. A questão de continuar com a aposta não é a longo prazo, mas ou seja, manter o Ronaldo
por tanto tempo no jogo. Vamos ser sinceros, aquilo é um lance de carambola que poderia não ter acontecido. A verdade é que aconteceu, ainda bem que aconteceu, e o Ronaldo estava lá, está lá nos sítios certos para esse tipo de lances. Mas penso que se calhar naquela altura já deveria estar Gonçalo Ramos em campo. Portanto, ele tem decisões questionáveis, mas neste momento eu concordo contigo e acho que ele próprio tem mérito para continuar na seleção. Porque que desculpa é que a Federação vai dar agora se fosse despedir o Roberto Martínez? Não tem razões para isso. Eu vi muita gente a dizer, epá, se calhar deviam pedir conselhos ao Tottenham. Exato. Depois eu posso ser Cogo. Depois do seu primeiro título, na história. Pá, depois de Tottenham, um clube mais loser de sempre, ganhar um título. Pois. Por isso, neste Mas também momento fez não sentido o tem... despedimento. Não, mas lá está. Mas esse... Eu não acho que tenha feito sentido, mas eu percebo. Sim, mas Agora, pronto, aqui não há eu acho que argumento não tem argumentos, não tem justificações para despedir o Roberto Martínez. Eu acho que não é o selecionador dos meus sonhos, mas eu acho que ele tem estado bastante bem, tirando um jogo ou outro que já referiste. Ele tem estado na generalidade bem, não apresenta o melhor futebol, na minha opinião, não exponenciou ainda o futebol da seleção ao máximo. Acho que... Epá, imagina, o Euro nós ganhámos com um futebol extremamente nojento. É verdade, mas os adeptos têm de ser exigentes, não é? Não, A cultura eu sei da que tu és exigência exigente, Gil. Eu é a sei que cultura tu da és muito exigência, tu queres ver bom futebol. Eu sei que tu és um dos exigentes. Gil. Portanto, eu queria um futebol mais aprazível. Enfim, ganhou, meteu a taça no avião, portanto está feito. Rodrigo, concordas? Sim, não me vou adiantar. Acho que não há qualquer argumento para despedir Roberto Martínez. Queria só falar da arbitragem. Que há uns tempos tive uma conversa com o João Maria Blanco sobre a questão da arbitragem, que qualquer dia deviam ser robôs a arbitrar. Isso é uma opinião minha que se calhar dava para um episódio só. Mas não é bem só eu isso. cada vez Tu é mais... que disseste isso? Eu nunca disse que deviam ser robôs a apitar. Sem Eu contexto. sou o maior crítico da arbitragem, mas discordo plenamente disso. Não, Eu acho que... Não, mas só para dizer... Mas que queres entrar por aqui? É muito rápido. Tá lá, força. Acho que é completamente escroso aquilo que acontece. Ou seja, a questão de protocolo VAR. O critério é casos óbvios e evidentes de um erro da equipa de arbitragem. E falo agora do jogo da Alemanha. O árbitro é chamado. Portanto, o VAR considerou aquilo. Okay, isto Alemanha, França. Não, Ou não? Alemanha, Não, Portugal. Portugal. Isto é um erro claro, este gol tem de ser anulado. E o árbitro passa 2 segundos no ecrã e vai-se embora. Ou seja, não faz sentido. Depois o critério deste árbitro da final, de tudo o que Portugal fazia era contra. O da Alemanha foi a mesma coisa. Lances claros de canto, ele dá o pontapé de baliza. O livro do Ronaldo em que a barreira chega monstruosamente à frente e ele deixa seguir. Há aqui um problema grave e que nós falamos em Portugal, e é verdade, Portugal tem uma arbitragem paupérrima, mas se calhar não é só Portugal, ou seja, tirando um ou outro árbitro de grande nível lá fora, há um problema gravíssimo. Ou seja, eu sou a favor do VAR, o VAR tem de estar sempre no futebol, sejam mais rigorosos com isso. Ou seja, se o árbitro é chamado, é que, para mim não há qualquer tipo de interpretação no golo que a Alemanha marca. Não há, ou seja, não existe. Aquele jogador está a obstruir o nosso central. Sim. E para mim, o primeiro gol da Espanha também devia ter sido anulado. Sim, exato. São lances muito semelhantes, onde o VAR falha nos dois. Aliás, não, o VAR falha no primeiro. Exatamente. Não, o primeiro Sim, da Espanha acerta no da Exatamente. Alemanha. Certo. Agora, o árbitro de campo erra nos dois. E portanto, O assistente, neste caso. tem-se de falar mesmo Pronto, o assistente, sim. e gostava de um dia ter a possibilidade de trazermos aqui um árbitro para se discutir, porque depois é a arbitragem refugia-se nela própria, é quase um gangue deles e a arbitragem está a dominar isto tudo, não é? Pedro Proença, Artur Soares diz também está nos maiores cargos, portanto a arbitragem está aqui a tomar conta das operações. Nós tivemos um treinador que nos contou que havia um árbitro nestes distritais que toda a gente sabia que havia uma expulsão por jogo. O árbitro dizia literalmente: eu tenho um prazer enorme em expulsar os jogadores, e é fazer do árbitro, que deve ser o elemento de sombra, e aposto que nos cursos eles devem aprender isto de pronto, temos de ser invisíveis, temos de ser o mais discretos possíveis, eles é que são os protagonistas. Mas há árbitros que gostam de ser protagonistas, estragam os jogos, e por isso tem-se de arranjar aqui uma solução o mais rápido possível para se remediar isto. E dizem: pronto, mas os jogadores e os treinadores erram, os árbitros também têm direito a errar. Ok, são humanos, claro que sim, têm direito a errar. A minha questão é, e por acaso falei disto também com o Blanco há pouco tempo, um jogador e treinador estragam a equipa deles. Um árbitro é capaz de estragar o jogo todo.
A toda a gente. Não é isso, ou seja, quando nós falamos de incompetência, toda a gente tem o direito a ser incompetente. Não, é? Não, em qualquer tipo de profissão. Toda a gente tem o direito a ser incompetente. A Não era questão o é que mais que te se um enervava treinador... na vida. Sim, a incompetência chateia-me um bocado, não vou mentir. Mas toda a gente tem o direito a ser nas mais variadas funções, independentemente da profissão que exerce na sociedade. Agora, como tu dizes, se um treinador ou se um jogador forem incompetentes, estragam a vida ao seu clube e aos seus adeptos. Se o árbitro for incompetente, acaba a estragar a vida a uns 18 clubes. E é isso que me irrita. Portanto, a incompetência não morre nela própria, como se calhar noutros casos no futebol. Do árbitro é ainda mais grave. E como, para não ser tão simples como o Rodrigo diz, o Blanco quer que os jogos sejam arbitrados por robôs, o que eu quero dizer é, o futebol, tal como qualquer outro desporto, opõe equipa A a equipa B. O objetivo do futebol é competição, é superar-se um ao outro. Surge a figura, então, de um árbitro, de um mediador, que garanta que ambas as equipas, dentro de certos limites, cumprem as regras do tal jogo. Isto assim em qualquer desporto. Surge a figura de um árbitro porque, muito sinceramente, não havia nada melhor. Porque é necessário ali regras, é necessário que alguém medie o jogo, a competição, e surgiu o árbitro. E eu acho que assim que a tecnologia o permita, não estou a dizer, e infelizmente não está num futuro próximo, apesar da inteligência artificial até já estar a ter passos interessantes, eu acho que assim que a tecnologia o permita, os jogos não devem ter árbitro. Lá está. Porque o futebol, os árbitros não são, neste momento são, porque não há melhor. Neste momento são o fator-chave do futebol. Se o objetivo do futebol é competir, a partir do momento em que arranjas algo para mediar a situação de forma mais isenta e mais emocionalmente desligada do jogo possível, é isso que tem de acontecer, na minha opinião. Mas o que é que tu sugerias então para num futuro a longo prazo sem árbitros? Agora ainda não dá nada. Agora nada. Quer dizer, Sim, mas se já me que tu- conseguisse arranjar uma forma... Mas tipo em que sentido é que tu querias? Pá, se a tecnologia é apitar os jogos... Mas como é que a tecnologia apitava? A partir do momento em que há um algoritmo que conseguir reconhecer, olha, aqui é um contacto, é faltoso, aqui é um contacto, é fora Sim, de mas- jogo. Estás a perceber? Mas querias que aparecesse no ecrã gigante do Sim. estádio, por exemplo? Opa, a partir do momento em que já consegues detectar coisas tão ao pormenor como fora de jogo semi-automáticos, e agora também vai ser testada uma nova tecnologia agora do Mundial de Clubes, mas eu não apanhei bem o que era, muito sinceramente. Mas tinha alguma coisa a ver também com fora de jogo. A partir do momento em que consegues captar isto, se tudo correr bem, se calhar daqui a 20 anos já consegues uma máquina que te diga, olha, o lance está aqui este, o jogador atinge-o com intensidade tal e este o lance. Olha, certo. por exemplo, eu posso isso- dizer que isso aí é possível fazer hoje em dia, não é preciso 20 anos. Então que seja Eu agora. gostava, Fazer eu gostava. redes neuronais e coisas assim, podes fazer isso hoje em Então dia. que seja agora. Só porque eu que acho a questão figura- é que depois aparece no ecrã gigante, não sei, falta para não sei quem amarelo e depois os jogadores, será que vão cumprir realmente? Isso é tudo uma mentalidade nova, não é Então, preciso um claro. período de adaptação. Está bem, mas evidentemente E não estou a se dizer eles, que fazia e se eles isto começam lá a amanhã. pancada no campo, não há lá ninguém para separar, não há lá ninguém para tentar colocar um bocado de água na Isso resolve-se fervura. de muitas formas. Tem que ter as pessoas Segurança. à volta do campo prontas a entrar em campo. Eu uma história totalmente Eu, diferente. relativamente não à é? arbitragem, gostava de duas coisas. Três, na verdade. Primeiro, conferência de imprensa para eles. E não é como o Luís Godinho dizer não quer ser protagonista. Não é isso. É, pós-jogo, jornalistas saem lá. Este caso, explique a sua interpretação. Também é. Pimba. Como acontece na Holanda. Segundo, haver a hipótese de... Eu não sei como é que se poderia fazer isto, mas como no rugby, as pessoas durante o jogo estão a ouvir o árbitro. E o árbitro explica os lances. E terceiro Isso ponto... podia ser. Não, Eu isso por acaso, gostava... Eu não acho que ia concordo. atrapalhar imenso. É isso, não concordo imenso. Acho que só ia fazer pior do que melhor a exibição do árbitro. Mas ou então termos os registros todos e toda a gente ter acesso ao árbitro. No ao final do registro jogo ter o árbitro. relatório com tudo o que foi Sim, dito. ser público. Sim, gosto das ideias. Também gosto muito daquilo que acontece. Pá, acontece em vários esportes e sei que também acontece na Kings League, apesar daquilo ser um desporto a brincar. É eles pedirem eles revisão. poderem, uma vez por jogo, poderem Exatamente. pedir revisão no lance. Exatamente. E se tiverem razão e se o árbitro reverter, mantém. Ou Uma- seja, não uma gastam a oportunidade. moeda, digamos Sim. assim. Exatamente. Era o que eu Por ia acaso, dizer. isso também existe em outros desportos, acho. eu. Sim, existe. Eu não sei. futsal. Ok, ao basquete, acho eu. No basquete existe, sim. Mas não Pronto. rever. Sim, Futsal. NBA existe. Futsal, Futsal acho eu. também acho. No Futsal, basquete, não. Futsal. não, no basquete tenho a É certeza que modalidades de existe. pavilhão. É. Em algumas modalidades de pavilhão. E mas concordo sim. completamente. Acho que um clube tem direito a... Olha, gostava que revisse este lance. Pronto. Não sei, eu sinto que acabamos todos os episódios a falar sobre a arbitragem. Porque é um Mas- problema sério no futebol. É que já se percebe que não é só no futebol português, é um problema sério no futebol. E nem sei como é que o. Hábitos de El Salvador. Se calhar são melhores que estes. Não sei como é que o Gil não está a dizer que o Cucurella devia ser alvo de um processo para homicídio em tribunal. Ou melhor, se calhar por perseguição ativa, porque foram várias, não é? Foram sempre ali em cima. Ah, sim. Não, mas eu tenho mais uma nota importante, que é relativamente a Cristiano Ronaldo. Se calhar o Canhoto não vai gostar desta, E uma- desta opinião. Já agora um processo por mau estilo de cabelo. Minha opinião.
Já que estamos no máximo. Está no cabelo normalíssimo agora. Sim, já agora, não vou mentir, ainda pausa antes de pegar no tema Ronaldo, só porque disseste há bocado que não gostas nada com o Corelho. Não vou mentir que me deu um enorme prazer quando aquela narrativa do Cântico do Europeu, em que diziam que ele mete o Haaland no bolso, durou 2 jornadas de Premier League, que Sim. apanharam o City e o Haaland Foi no gol tão que marca atropela o Cucurella. Sim. E depois o Cucurella está com Cambridge e o Haaland passa ao lado dele. Yeah. Viva o fair play. Portanto, não, e viva o respeito, no fundo, que até... Já agora, para menino Lamine Yamal, que é um candidato à Bola de Ouro, e já que para outros jogadores isto foi É um dos critérios. um critério tão importante e decisivo, e vi aqui malta deste painel a defendê-lo de forma muito efusiva, Não tem qualquer espero que problema. também defendam que Lamine Yamal, nos critérios da Bola de Ouro, é respeito e fair play, e não bateu palmas à equipa vencedora da competição, sendo que todos os seus colegas ficaram a fazê-lo. Foi. Exatamente, todo o plantel espanhol ficou a bater palmas à seleção O que portuguesa. mais me Yamal cumprimenta Ronaldo e olha para a esquerda. Não, o ele já tinha olhado para a direita. A imagem prova o contrário. Mas, epá, eu se fosse um puto de 17 anos, jogasse como ele e se visse uma lenda viva à frente, eu acho que curtia de... Pá, estou todo aziado, mas olha, bacana. Se ela não gosta do Curti- Ronaldo. Epá, mas curtia de criar ali algum tipo de razão. Mas fosse o Messi, fosse o Ronaldo, fosse quem fosse. Fónix. Acho que até é bacana, até a nível de relações públicas, tu construís ali uma rede. Acho eu. Então, por exemplo, Ele não precisa de construir uma rede, ele já Pá, tem mas rede pronto, toda. isto é muito. A minha cabeça LinkedIn já está a devagar para outros sítios. Pronto, aqui a minha cabeça quer dar outra nota, que é a questão de Cristiano Ronaldo. Não vou mentir que, para além de ser um fã da seleção, e vocês sabem o quanto eu gosto e vibro com a seleção, Enquanto não deixar de ser a seleção do Mendes, eu continuo sempre reticente. Eu vou ver e vou ficar contente, mas não sei mais que isso. quantos convocados acabaram do menos nesta. Não sei, mas pronto. Demasiados. Não vou mentir, para além do fator seleção, não vou mentir que para um fã de Cristiano Ronaldo também foi uma vitória, acho que importante, porque as coisas que um gajo tem de ler desde o Mundial 2022 e desde toda a questão, entrevista a Piers Morgan, Ronaldo claramente a decair daquilo que já foi. Ele ainda faz uma ótima temporada pelo United na Premier, o primeiro ano lá, mas o segundo foi completamente horroroso, que depois desencadeou tudo aquilo. Pá, um gajo tem de ler com cada coisa como se agora o Ronaldo fosse o Zé Toli da esquina, que tocou na bola uma vez e que não sabe bem ninguém porque é que passa a vida a jogar pela seleção. O Ronaldo tem 138 golos pela seleção, meu. Desde os 30 tem 86. O melhor marcador da seleção italiana tem 45, que é o Gigi Riva. Ou seja, o Ronaldo aos 40 anos chega a uma Liga das Nações, Final Four e fase regular, entre aspas, portanto, fase grupos e quartos de final, e tem 8 golos em 9 jogos. Portanto, eu não estou a dizer, evidentemente, que o Ronaldo ainda tem um nível de outros tempos, claro que não, mas carta-se o Ronaldo com uma facilidade, como se ele não significasse nada. O Ronaldo, eu não, se calhar vou estar a ser um bocadinho direto mais, mas o Ronaldo é o motivo para a seleção portuguesa ser hoje em dia o que é. Hoje em dia, o que é que era a seleção portuguesa antes de chegar lá o Ronaldo? Ai, tal, gerações de ouro, tudo muito bonito e mundiais sub-21 e tal. O que é que essa gente tinha ganho? Absolutamente nada. Quantas finais tinha chegado? 0. Ronaldo chega, ainda com um papel secundário, evidentemente, mas ainda assim com gols importantes no Euro 2004. Portugal chega a uma final, perde. Desde aí, o Ronaldo tem anos, tirando o Mundial 2006, onde continuamos a ter uma grande equipe. 2014. Calma. Mundial 2006 é outro ponto que eu quero fazer. Ainda temos já uma bela percebi. equipa. Pá, o Ronaldo tem ali anos onde tem de carregar a gajos absolutamente nojentos que vestem a camisola da seleção. Pá, o ataque do Euro 2012, onde chegamos às meias, é o Dani e o Fábio Coentrão a extremo. Porquê? Porque havia um gajo, um predestinado, dos melhores de sempre, para mim o melhor, para outros não, que tinha de carregar aquela gente toda e estava no pico de forma. Infelizmente teve o azar de finalmente ter uma geração condizente com aquilo que é o seu legado, numa altura onde já não pode acrescentar tanto. Aquela foto das tartarugas ninja com o rato e Que depois ao contrário. completamente. E Ronaldo agora não pode ser sempre. Percebo que não possa ser sempre titular, percebo que não faça sentido fazer mais de 60 ou 70 minutos ou do que seja, porque motivos físicos já são diferentes. Agora, dizer que ele não acrescenta imenso à seleção, mas estamos a brincar com isto. Se Portugal chega a esta fase final, marca 4 golos, 2 são do gajo. Isto não é acrescentar à seleção. E agora vocês dizem, mas o Gonçalo Ramos também se calhar os marcava. Então mas porquê é que não marca? O Gonçalo Ramos não é que tenha... Não joga. Nunca Não joga. Gonçalo Ramos nunca jogou pela seleção. Aproveitou muito bem a primeira oportunidade que teve no Mundial, certo? Desde aí, nunca mais jogou pela seleção, nunca teve mais jogo nenhum. Raríssimos ninguém- jogos a titular. Porquê que ninguém Raríssimos. marca tantos golos como o Ronaldo? Expliquem-me.
Porquê que ninguém? Vamos pegar no Ronaldo só desde os 30, vamos pegar no Ronaldo só desde os 35, o que seja. Porquê que ninguém marca tantos gols como o gajo? Expliquem-me. Deixa ver ninguém o tá A com- nível de Ramos. seleções. Dê uma, Ninguém tá a dê colocar uma em oportunidade causa séria ao o Gonçalo Ronaldo. Ramos como Eu não estou a titular. dizer, isto não é desvalorizar o Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos é um ótimo jogador e acho que se conseguir gerir bem ele e o Ronaldo irem rodando, é perfeito e é a melhor solução possível para a seleção. Mas irrita-me muito, como nos últimos anos, principalmente depois daquela saída desastrosa do Mundial de 2022, patrocinada pelo selecionador completamente incompetente, irrita-me muito a forma como a malta fala do Ronaldo e diz que não tem importância nenhuma. E digo mais, não há outro qualquer avançado que eu queira a titular para Portugal no Mundial. Se virmos que não está a resultar e que o plano estratégico pede outra coisa, é pá, que vá o Gonçalo, que vá o Bernardo para a ponta, que vá o Bruno. Não me interessa, eu quero é que Portugal ganhe, não é esse o ponto. Agora, se quer passar para a cabeça de alguém que o Ronaldo já não devia ir à seleção, é que eu até fiz um post sobre o hat-trick de Ronaldo à Espanha em 2018. Já na altura se falava, será o Ronaldo um bocadinho velho mais para ter este papel? Evidentemente não tanto como se fala agora, mas se não será o Ronaldo um bocadinho velho mais? O Ronaldo tinha 33 anos, acho eu, 32 ou 33, é uma coisa... Na altura não me lembro, O Mundial por dos acaso. já foi há 7 anos, isso é como Chega mais o assustador. Mundial e marca 3 à Espanha numa grande competição. Portanto, em primeiro lugar, acho que é mega consensual se dizer, acho que a nível de longevidade é o melhor jogador da história. Não há ninguém que aos 17 esteja já em grandes palcos e que aos 40 esteja a marcar pronto, vamos chamar isto uma fase final de uma competição internacional, mas pronto, que se vá a tantas presenças e que esteja sempre presente e que tenha a importância que tem, apesar de jogar no Sauditão, e é o que é, e curtir que eles não pagassem tanto para ele vir para um campeonato minimamente decente, nem que fosse para uma equipa de meio de tabela para estar num nível melhorzinho, é o que é. Mas, pronto, queria tirar isto do meu peito, porque fico mesmo muito contente do impacto que ele teve nesta Liga das Nações, porque ele continua a provar, e a carreira dele é isto, é a malta a duvidar dele, e sempre a pensar, não, mas é desta mesmo que ele não vai conseguir dar a volta por cima. Ele deu, pronto, saiu com um título, marcou 2 gols em 2 jogos e 8 em 9, portanto, deu a volta por cima mais uma vez, e se calhar agora a malta diz, mas não vai conseguir dar a volta por cima no Mundial, não vai ser importante. Espero que lhes diga ao contrário, espero que marque os gols que tenha de marcar, seja 1 ou seja 10, e espero que Portugal saia de lá com o caneco, e espero sempre que Ronaldo sendo uma peça fundamental da seleção. Mas pronto, quero que vocês também falem um bocadinho sobre isto. Não, o Messi vai continuar a ser o melhor da história para mim, portanto. Pronto, isto não tem minimamente nada a ver com o Messi, tem a ver com a desvalorização que neste país há do Ronaldo. Não, isso eu Se concordo. descarta muito rapidamente. Eu concordo, mas também acho que é demasiado exagerado. Ou seja, o Gonçalo Ramos podia perfeitamente ter entrado aos 60 minutos e se calhar ajudaria muito mais Mas a esse não é o seleção. meu tema. Mas o meu tema é esse. É, tu falas, mas quando é que o Gonçalo Ramos marcou gols? O Gonçalo Ramos, quantas vezes é que foi titular pela seleção? Nas poucas vezes que foi, marcou um hat-trick à Suíça. Pronto. Agarrou bem a portanto, oportunidade. Depois trocou de selecionador. Por algum motivo não agarrou a titularidade. É só o legado do Ronaldo. estatutos, claro. Não há qualquer tipo de momento de forma. 8 gols em 9 jogos, poça. É a competição que vais a Também, disputar ele marca agora. gols, mas tudo o resto que ele dá à seleção é pouquíssimo. É pouquíssimo. Pronto, e agora, quem me dera ter um gajo que marca gols em todos os jogos e que não faça mais nada. Também Quem dera. condiciona-te a estratégia toda. Pronto, Enfim, condiciona. Mas sabes que vai haver um gol algures. Pronto, É, já vai parte um deixar de bocadinho haver. à frente. ter deixado a ver. Lá está. Se o Ronaldo for campeão mundial, eu sou o primeiro a assinar, não é? Portugal é campeão mundial. Lá está. E também estamos a falar como se o Ronaldo desse 0 ao resto do jogo, que é mentira. Antes de falar Hoje em dia é Mas difícil. lá está. O problema do Ronaldo é o Ronaldo anterior. Porque nós estamos a comparar o Ronaldo com aquilo que o Ronaldo já foi. E não só O que o Ronaldo Ronaldo não vai é, para cima do gajo, eu olho não estou a comparar para o atualmente o que é que o Gonçalo Ramos poderia dar e no resto o Gonçalo Exatamente. Ramos conseguia dar mais. É isso o que eu Gonçalo estou Ramos ia que eu estou pressionar a muito comparar. melhor. É pá, ia, se calhar ia ter um jogo associativo melhor. Pá, possivelmente. Ia atrair defesa Ia segurar como o mais Ronaldo, a ia abrir bola. espaço para os outros como o Ronaldo. Ia segurar mais a Não. bola também, que sob pressão, se calhar ia Talvez, deixar a equipa mas subir. a questão é, a defesa não ia ter tanto medo do Gonçalo Ramos como tem do Ronaldo. O nome pesa muito nesse aspecto. E eu acho que dão coisas diferentes. Tu eras um Mais bom uma Bruno vez. Lage com o Di Maria. Não, eu acho que são coisas diferentes. Acho que se podem complementar. O Bruno Lage não, Mas porque o Roger Bruno Lage, para o Bruno Lage não há complemento nenhum com o Di Maria. Portanto, não contava mais ninguém. Eu acho que os dois, se complementarem, se formos variando, acho que sim. Agora, custa-me ouvir dizer que o Ronaldo já não é uma peça fundamental da seleção. Acho Eu que até continua prefiro ao contrário, que seja o Ronaldo a entrar a partir do banco. Porquê? Os defesas estão mais desgastados, os outros jogadores estão mais desgastados, ele tem mais tempo, tem mais calma. E o Gonçalo Ramos já desgastou muitas defesas, já pressionou o que tinha a pressionar. assim. Epá, depende dos jogos. Lá está, depende muito da estratégia. Eu acho que se devia dar uma real oportunidade ao Gonçalo Ramos. E aí sim, Sim, íamos e eu ver. queria, só introduzindo outro ponto, gostava de ver se calhar o Gonçalo Ramos a tomar mais protagonismo
até para uma remodelação da seleção, não é? Porque mais tarde ou mais cedo o Ronaldo vai mesmo deixar de dar com o tempo, é como tudo, vai-se reformar e se calhar a seleção vai ser muito abrupta, A a última competição transição. dele vai ser o Mundial. Pronto, seja quando Pô, for. também dizíamos isto há 4 anos. Exato. Sim, eu achei que ele aos 38 já estava arrumado. Portanto, não é por aí, mas, mas é o que eu digo. Eu acho que temos que começar a preparar uma remodelação na seleção, na frente. E acho que gostava de ver como é que a seleção jogava sem o Ronaldo. Gostava de ver realmente se estava ali provado que era melhor, se era pior ou não. Até Eu gostei eu muito acredito que possa ser dos melhor jogos que a seleção fez sem o Ronaldo. Pois é, que eu, tendo em conta esses jogos, eu acredito que possa ser melhor. E portanto gostava de poder confirmar ou não. No meu interesse não é que o depende dos Ronaldo jogos. marque, ou que o Gonçalo Ramos marque, ou que o Nuno Mendes faça um jogaço. Eu quero é que a seleção ganhe Dou-te da já- melhor forma que for dou-te já possível. um exemplo claro, apesar de ainda não ser com este acionador, claro como a água num jogo que a seleção faz sem o Ronaldo, que foi horrível. Foi o Qual? Portugal-Marrocos. Onde o Ronaldo entra para aí aos 70 e pouco acrescenta também. É verdade. Não estou a dizer que a solução era o Ronaldo, mas estou a dizer, tu dás-me casos onde a seleção jogou muito bem sem o Ronaldo. Eu dou-te casos onde foi horrível. E foi o desespero total, que foi esse Portugal-Marrocos. Por exemplo, acho que dá caso para 2. Acho que dá para tudo e lá está. Eu acho que a chave aqui vai ser equilíbrio. E Pronto, eu cabe ao concordo. selecionador nacional Eu concordo com o encontrar esse equilíbrio, concordo com o equilíbrio, mas neste momento acho que está muito desequilibrado. Tirar o Ronaldo aos 88. Ainda por cima, se ele já tinha sentido um desconforto, Pois. Vamos ver. não é equilíbrio. Enfim, querem acrescentar mais alguma coisa ou passamos para as rubricas? Bem, Diogo Costa igualou Ricardo, 4 penaltis defendidos em desempates em grandes penalidades. Juntando tempo regulamentar e desempate por grandes penalidades, Diogo Costa já defendendo na carreira 16 penaltis. Portanto, já tornou aqui um traço muito característico, onde realmente está um passo à frente de outros muito guarda-redes. E o Nai Simão também não é nada mau. João Gil, tua declaração da semana e porquê do Rui Costa? Diz-me. Certo. Ou Portanto, a do minha Noronha, se declaração calhar, se tiver do Noronha. é do João Diogo Manteigas, não é? Ah, Já falámos aqui muito sobre o Ronaldo, era sobre isso, era verem o pai ganhar a Espanha, assim já vou ficar com um bocadinho mais de moral, vão respeitar mais, está a falar dos filhos, penso eu. yes. Pronto, já falámos aqui muito disso da moral do Ronaldo, que se vê claramente que isto lhe faz bem, fez-lhe bem, muito bem este título pela seleção. O Pela Ronaldo sua- já não ganhava um título há muito tempo. Pois, Yeah. O último foi qual? E o... Foi o Juventus, não ganhou nenhum pelo não United. terá sido a Liga, ganhou, da Liga o Tena Dromedária. ganhou uma taça. Ah, não, ele ganhou pela... Na Liga Dromedária. Sim, ganhou lá. Não ganhou lá um troféu inventado. Ganhou lá uma Champions, Sim, sim. não é uma Champions, no fundo. Que a CMTV até foi ela a transmitir isso cá em Yeah. Portugal. Eu lembro-me desse jogo. Mas sim, é bom também. Eu posso criticar o Ronaldo, mas eu gosto do Ronaldo e gosto de ver assim. Portanto, Eu também, atenção, eu Sim. gosto muito do Ronaldo, só acho que há um jogador à frente dele. Eu acho que é a primeira São vez na dois. história deste podcast que eu acredito mais em João Gil do que em ti. Mas enfim, Rodrigo. Os companheiro. meus roommates, so one of them is English, you know. Oh, stop with that, please. Jogou com João Félix, Daniel Vaz, Adebayo, Santiago Arias, Carlos Teves e Jan Oblak. Venceu uma FA Cup, mas sub-19, creio eu. Isto é o quê? Ganhou uma... Hã? Isto não... ganhou uma Premier League. Acho que é. Pá, repete lá desde o início que eu não estava. Não, ganhou uma Desculpa. taça, desculpa, ganhou uma taça da Liga e ganhou uma Liga Espanhola. Quais é que eram os colegas? Pá, não apanhei, estava à procura de um Pá, dado. eu- João Félix, Daniel Vaz, Adebayo, Carlos Teves, Santiago Arias e Jan Oblak. Veja aí, Benfica. Pá. Ou não? o Atlético. talvez Matites, mais. Atlético. Não. Não, Atlético? Ganhou no Atlético. Também há aí Atlético, sim. Soares? Não, mas não jogou com o Vaz. Não. Soares. Não, um argentino. Teves. Não, por causa do Teves. Eu já disse que ele é inglês. Ah, ele é inglês, desculpa, não ouvi. Pois. Ah, então Gallagher Começou ainda com o não. sotaque inglês. Eu não faço ideia que eu não sou bom nessas coisas. Gallagher ainda não. Estou completamente à Tu hora. é que és Dá-me lá uma enciclopédia. pista. Posição. Lateral direito. Ah, Trippier. Trippier, que jogou com... Onde é que ele está? Não, deixa-me adivinhar também. Lembras-te do Boyata? Sim. Jogou com Boyata. Onde é que está O aquele... Boia está o melhor que ele não há, não é? E o outro jogador é... Jogou com Ricardo Quaresma, Eto'o,
Adebayo, Robinho, Balotelli e Robert Pires. Onde é que eles se encontraram já agora? Man City. Pois, isso 9-10. há muito Manchester City aí, é. Não sei. Portanto, Trippier jogou com Patrick Vieira no Man City Vieira jogou no City. na época 9-10. Ainda havia aqui nomes como Roque Santa Cruz, que é colega atualmente de Oscar Taquara Cardoso, numa frente de ataque com 86 anos de idade, somados. Muito E bem. continua a carburar. Isto, ou seja, o que eu vinha aqui chegar por acaso era o número de títulos coletivos do Ronaldo, que são 34. Não sei quanto é que... Acho que já é o Messi que tem mais. Começa a jogar com mais títulos. Já ultrapassou o Dani Alves, não é? Yeah. É o quanto? Não 37, 38? É uma coisa do género? Confirmo já. Eu acho que chegou aos É, 40. lá nos Inter meio. Já chegou aos 40? também. Sim, é pá. O Messi Não limpou tá- quase tudo que foi Não estamos a ligas. contar com o troféu de ter sido o primeiro da primeira metade da MLS. Isso para mim isso não conta. Senão o Sporting foi, já vem quadricampeão. Sim, o Ronaldo já deve ter ganho uns 5 violinos, uma coisa assim também. Tetracampeão, não sei como é que se diz, malta. Yeah. Não, o Ronaldo também já ganhou 5. 45 títulos. Porra, realmente também é muita patente. Mas pronto. Porque o Ronaldo raramente ganhou ligas. O Ronaldo tem Sim, é pouquíssimos verdade, é verdade. campeonatos. O Ronaldo tem Pois. poucas ligas, é verdade. Bem, malta, espero que tenham gostado deste episódio. Para a semaninha, já há Mundial de Clubes. Começa esta semana ou não? Não, é. Quer dizer, não sei, é dia 16 o primeiro jogo, não? É domingo. É domingo. É o... Então já Não, vai não, não. haver- É quarta-feira. É a seguir. Quando é que é o Santo António? Pronto, mas É sexta-feira, não é? Santo António é sexta. Então é segunda-feira. Não, É não, de dia domingo 14 para é sexta, segunda. Dia 14 é sexta. É domingo para segunda. Pronto, há Mundial de Clubes. Há coisas para comentar, não se preocupem. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. E sim. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está jogado Cristiano Ronaldo. Vai para Cristiano Ronaldo. Mete. Bateu. Golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal. Vai Éder. Chuta. Gol!